Bom, gente, hoje então a gente começa a nossa segunda aula de dinâmica propriamente dita, terceira aula do nosso curso, e a gente vai falar hoje das leis de Newton, especificamente só da primeira e da segunda, que são chamadas também de princípio da inércia e princípio fundamental da dinâmica. Bom, vamos começar então nossa segunda aula de dinâmica propriamente dita, e hoje a gente vai falar de três tópicos. A gente vai falar sobre inércia, sobre a primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, e a segunda lei de Newton, conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Vamos lá. Antes disso, vamos fazer uma breve recapitulação da última coisa que a gente falou na aula passada. Na aula passada eu te falei o que são as leis de Newton. Ainda não falei como ou o que elas dizem, mas eu te falei o que elas são. Elas são princípios da mecânica, certo? É importante que você tenha isso em mente. Princípios, certo? Elas não são demonstráveis, elas se verificam sempre e é por isso que a gente toma elas como ponto de partida. Por simplicidade, elas envolvem o efeito combinado das forças e a gente definiu precisamente o que era esse efeito combinado. Certo? Se você tem um corpo aqui e nele atuam várias forças, certo? Não interessa para a gente agora como elas estão dispostas, mas a gente sabe que tem um número finito de forças, certo? A gente sabe que a gente pode trocar todas elas por uma força só, certo? Veja bem, a gente pode trocar, certo? Se você for marcar as forças num corpo, você não marca todas as forças pretas e a força vermelha aqui, que é a resultante. Você marca ou isso, certo? Normalmente o que a gente vai fazer, a gente vai primeiro marcar aí todas essas e no final ver qual que é essa e aí trocar por ela. Tudo bem? Essa força a gente obtém fazendo a soma vetorial de todas as forças que de fato estão no corpo e esse efeito combinado a gente chama de resultante das forças. Tudo bem? Muito bem, antes de eu começar a falar das leis de Newton, eu preciso que você entenda por que elas se verificam sempre ou por que faz sentido elas se verificarem. Por isso eu trouxe para você dois experimentos mentais, certo? São experimentos que a gente em tese até conseguiria fazer na prática, mas não dá para fazer aqui pelo formato do nosso curso. Mas eu quero que você faça uma força para tentar entender. Imagina que eu te dou uma caixa e eu não te digo o que tem dentro dela, mas eu peço que você empurre essa caixa, certo? Que você aplique, portanto, uma força nessa caixa. Tudo bem. Imagina que uma hora eu te dou uma caixa que tem esse gatinho, certo? E depois eu te dou uma caixa que tem um rinoceronte branco. Você vai achar a mesma coisa? Você, a princípio, não sabe o que tem dentro da caixa. E a caixa não vai fazer nenhum barulho. Mas você vai conseguir empurrar as duas do mesmo jeito? É bem intuitivo que não, certo? A caixa com o gatinho é muito mais fácil de empurrar, certo? É muito mais fácil de tirar do repouso, certo? Enquanto a caixa com o rinoceronte é bem mais difícil. Tudo bem? Isso mostra o seguinte: se eu quero pegar um corpo, certo? E tirar ele do repouso, certo? Mudar o estado de movimento dele, isso depende de alguma característica do corpo. Que característica você pode pensar que é relevante para fazer essa distinção nesse caso e nesse caso? O que você sabe que o gatinho não tem que o rinoceronte tem? Eu vou deixar essa pergunta no ar, certo? Não vou responder ela agora. Outro experimento que eu quero trazer para você é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui essas duas rampas, certo? Uma com uma angulação diferente da outra em relação à horizontal, tudo bem? E sem atrito. É importante que a gente, no início, pense que está sem atrito. Esse ângulo que a segunda rampa faz com a horizontal, eu vou chamar de alfa, certo? Eu vou chamar ele de alguma coisa porque daqui a pouco eu vou mudar ele e a gente vai ver o que acontece. Imagina que eu pego essa bolinha rosa, certo? E eu solte ela daqui, certo? Ela vai adquirir velocidade, certo? E onde é que ela vai parar? Ela vai parar justamente aqui, certo? Na mesma altura da qual ela saiu, se você quiser, certo? Sempre na mesma altura. Tudo bem? Imagina que eu pegue esse ângulo e mude para um ângulo alfa' que é menor do que alfa, ou seja, eu pego essa rampa aqui e abaixe ela um pouquinho. O que você acha que vai mudar? Eu solto a bolinha rosa, ela cai de novo na mesma altura, certo? Mais uma vez,
eu pego um ângulo ainda menor. O que vai acontecer? Ela vai até a mesma altura. Observa que, dependendo de qual for o ângulo, essa bolinha anda mais até chegar na mesma altura, certo? Faz sentido ela andar mais até chegar na mesma altura porque o ângulo é menor, certo? Se o ângulo é menor, ela precisa andar mais para chegar na mesma altura. Agora imagina que eu seja radical. Eu pegue um novo ângulo, 0. E eu pego a mesma bolinha e solte daqui. O que vai acontecer? Ela vai cair e ela não vai chegar na mesma altura, porque simplesmente é impossível ela chegar na mesma altura. Ela vai continuar andando indefinidamente do mesmo jeito que ela estava antes. Tudo bem? Isso mostra o seguinte. Mostra que ela tenta chegar na mesma altura, mas ela não consegue, certo? Isso mostra que ela tende a ficar o quê? Se movimentar sem nunca parar. Se imagina que essa rampa aqui é infinita. Ela vai continuar andando com a mesma velocidade. As duas primeiras pessoas que pensaram em experimentos desse tipo, tá? Não sei se você conhece eles são pessoas hoje em dia razoavelmente famosas. Não sei se é só a foto deles já te mostra quem é. Então, esses são os nomes deles, certo? Esse aqui é o Galileu, certo? É um pensador famoso do século XVI, e esse é o René Descartes, um filósofo bem famoso também. Eles pensaram nisso até antes do próprio Newton, certo? Eles já tinham na mente esse conceito de inércia, certo? Essa coisa de que certos objetos, ou a maioria dos objetos físicos, precisa de uma força para ser tirada do repouso, certo? Dependendo se pode ser mais fácil ou mais difícil, e também de que certos corpos, dependendo das condições deles, mantêm seu estado de movimento indefinidamente até que alguém faça uma força sobre eles, certo? E eles cunharam um termo para isso. Eles chamaram que inércia, certo? É a tendência dos corpos de manter seu estado de movimento. No primeiro exemplo que eu dei, a caixa tende a ficar em repouso, até que você faça uma força. Depois, a bolinha rosa tende a ficar em movimento, certo? É importante que você entenda que manter um estado de movimento, qualquer que seja, não necessariamente só repouso ou movimento. As duas coisas tendem a se conservar, certo? Antigamente, antes desses dois pensadores, os filósofos gregos, como Aristóteles, pensavam que movimento era aquilo que você precisava sempre aplicar força para manter, e não que o movimento se mantivesse por si só. Outra coisa que eles pensaram bastante é que o quão forte é essa tendência depende da massa do corpo em questão. Você viu isso no primeiro exemplo. O gatinho é muito menos massivo do que o rinoceronte branco. Então, para você, faz muito mais sentido você conseguir empurrar a caixa com o gatinho branco. Certo? Quem formalizou essas ideias com a linguagem de força que a gente está vendo aqui foi o próprio Isaac Newton. Não é à toa que essas leis levam o nome dele, certo? E a primeira lei que ele fez isso, a primeira lei que ele cunhou, que ele postulou, que diz respeito a essa tendência dos corpos de manter seu estado de movimento, é que a gente chama de primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Ela basicamente hoje em dia, na nossa linguagem moderna, diz o seguinte: se você tiver um corpo e a resultante das forças sobre ele, certo? Imagina que você realiza aquela soma que eu te falei. E essa soma dá o vetor nulo, ou seja, todos esses vetores, na hora que você somar, dão uma figura fechada. Existem duas possibilidades para o seu corpo. Ou ele está em movimento retilíneo e uniforme, certo? Ou ele está em repouso. Você lembra o que é movimento retilíneo e uniforme, certo? Movimento retilíneo quer dizer que a trajetória dele é uma reta. E uniforme quer dizer que a velocidade escalar dele é constante. Certo? Isso você aprendeu com o professor Davi nas primeiras aulas de cinemática. Repouso é um caso especial do movimento retilíneo e uniforme, quando a sua velocidade é sempre zero. Tudo bem? Lembra sempre que a gente obtém a resultante desse jeito e você sempre precisa fazer essa conta antes de ver se ela dá zero ou não. Ou ele te diz isso, certo? E com isso você vem daqui para cá e conclui que a resultante é zero. Ou você faz essa conta, vê que a resultante é zero e conclui que existem essas duas possibilidades.
certo? A primeira lei, se você ler ela da esquerda para a direita, admite essa ambiguidade. Um corpo em MRU ou um corpo em repouso tem a resultante nula. Para você decidir se o corpo se ele vai manter MRU ou repouso, basicamente depende de como ele estava antes disso. Para isso a gente precisa normalmente de uma condição inicial, que o exercício vai fornecer. Tudo bem? Vamos resolver esse exercício aqui rapidinho, certo? Da FUVEST, que mostra um exemplo de como a gente pode aplicar a primeira lei. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é importante. Ó. Que força ele está pedindo? Força que a mesa aplica na caixa. Certo? Mesa aplica na caixa. Tudo bem? A primeira coisa que a gente vai fazer, sempre quando a gente resolver um exercício de mecânica, é o seguinte: a gente vai fazer um desenho do nosso objeto de estudo e vai marcar as forças que atuam sobre ele. Ó. Aqui está o nosso corpo. Como sempre, eu já falei para vocês na aula passada, para mim todo o corpo pode ser pensado como um bloquinho. Que forças atuam nesse corpo? Peso, certo? Como sempre. Ele não está apoiado sobre uma mesa? Então a gente aprendeu que existe uma força contrária à tendência de penetração, que é a força normal, certo? E o homem está tentando levantar essa caixa aplicando uma força vertical. Então também tem essa força vertical que eu vou chamar simplesmente de F. Tudo bem? E é importante aqui que a gente veja, ele falou que o homem tenta levantar a caixa, certo? Ele não consegue levantar somente com essa força. Tudo bem? Então a gente já pode tirar, por essa informação que ele tenta levantar, que a resultante das forças no corpo é zero. Tudo bem? Agora a gente precisa ver como que a gente calcularia essa resultante. Veja que a gente tem 3 forças e todas elas estão na mesma direção. Peso, a normal e a força. Então como que a gente escreveria, por exemplo, o módulo da resultante? O módulo da resultante a gente pode pensar numa soma vetorial com vetores na mesma direção em sentidos opostos. Portanto, eu posso escrever isso como peso menos a normal menos a força F que o homem aplica. Tudo bem? E isso tem que dar o módulo da resultante. Só que a resultante é o vetor nulo, é zero. Então, quanto que é o módulo do vetor nulo? É zero também. Tudo bem? Essa transposição de uma equação vetorial para uma equação escalar, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Se você tem um pouco de insegurança na hora de fazer isso, eu recomendo que você volte na primeira aula sobre soma de vetores e veja como que a gente escreve o módulo de uma soma de vetores. Tudo bem? Então o que a gente pode escrever? Ele falou que é a força que a mesa aplica na caixa. Essa força é qual? É a força de normal. É essa força que ele está pedindo. Então vamos isolar essa força. A gente tem então que normal é igual a peso menos a força F, certo? Só passar esse cara daqui para cá. Tudo bem? A gente sabe calcular a força peso, certo? Ela é a massa da caixa vezes o valor do campo gravitacional, que ele deu pra gente, certo? 10 metros por segundo ao quadrado. Menos o valor da força F. Normal é igual. Massa vezes a gravidade. 5 vezes 10. Isso dá 50. E a força que o homem aplica é 10. Então 50 menos 10. Então aqui a gente tem que a normal é 40 newtons. Tudo bem? Isso dá então a alternativa D de dado. Tudo bem? E se a resultante não for zero, certo? E se tiver um saldo de forças? E se esse corpo estiver se movimentando de um jeito que não é o movimento retilíneo uniforme e também não é o repouso?
O Newton também respondeu essa pergunta, certo? Ele também se fez essa pergunta e postulou qual que seria a resposta através de experimentos. Ele disse o seguinte, que caso a resultante não seja o vetor nulo, ela é igual à massa do corpo, certo? Vezes o vetor aceleração que ele tem. Lembrando sempre como que a gente obtém a resultante, certo? É muito importante que você lembre que isso é uma equação vetorial. A maioria das vezes, em problemas um pouquinho mais complicados, a gente precisa somar os vetores e o aluno acaba se confundindo, acaba somando somente seus módulos. É importante tomar esse cuidado. No sistema internacional, só para a gente ter um cuidado com as unidades, a gente usa como unidade para massa o quilograma. Para aceleração, metros por segundo ao quadrado. E para força, a gente usa o Newton. Então a gente pode, usando essa equação, obter uma equivalência entre essas unidades. A gente pode concluir que 1 Newton é igual a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. É importante isso, você pode escrever dos dois jeitos que não tem problema. Você entende agora por que eu fiz esse quadro aqui na aula passada? Porque eu te falei que as leis de Newton relacionam forças com cinemática, relacionam dinâmica com cinemática? Porque se você olhar, a resultante é algo que vive nesse mundo, certo? No mundo das forças. E a aceleração, o MRU, até mesmo o repouso, são coisas que vivem nesse mundo da cinemática, são termos da cinemática. E quem relaciona eles são as leis de Newton. Tudo bem? É importante ter isso em mente, é importante ter que esse esquema faz todo sentido. Vamos então, antes da gente encerrar a aula, fazer esse último exercício aqui. Ó. Para um salto no Grand Canyon usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que elas saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente, por quê? A. Possuem a mesma inércia. B. Estão sujeitas à mesma força resultante. C. Têm a mesma quantidade de movimento inicial. D. Adquirem a mesma aceleração durante a queda. Ou E. São lançadas com a mesma velocidade. Ok, antes da gente resolver e concluir qual que é o item realmente certo, vamos tentar eliminar certas alternativas. A. Possuem a mesma inércia. Isso é mentira, certo? As motos não possuem a mesma inércia porque elas não têm as mesmas massas. Por mais que eu não tenha definido para você o que é inércia como uma grandeza física, e sim como uma espécie de tendência de conservação do movimento, eu te falei que ela está relacionada à massa, certo? E de fato, se as pessoas têm massas diferentes, se os objetos têm massas diferentes, eles têm inércias diferentes. B. Estão sujeitas à mesma força resultante. Não estão, certo? Elas não estão porque elas têm massa diferente. Se você lembrar, resultante é igual a massa vezes aceleração. A massa entra nesse cômputo também. C. Tem a mesma quantidade de movimento inicial. A gente ainda não sabe o que é quantidade de movimento, mas eu adianto para você que não é isso, certo? A quantidade de movimento também depende da massa e, portanto, não é verdade. D. Adquirem a mesma aceleração durante a queda e E. São lançados com a mesma velocidade. Vamos analisar um pouco. Imagina que eu tenho aqui, certo? Vou fazer, como eu sempre fiz, um bloco. Vamos pensar que isso é uma das motos. Pode ser qualquer uma das duas. Que forças atuam nela enquanto ela está caindo? Somente o peso, certo? Ela não está apoiada em superfície nenhuma, certo? Vamos fazer aqui um desenho do que seria. Aqui está o penhasco, certo? A moto vem com velocidade e depois ela sai do chão. Só tem essa força atuando. Ela não está em contato com nenhum fio, não está apoiada sobre nenhuma superfície depois que ela cai do precipício, então não tem por que existir outra força. Se só tem essa força, aquela soma que a gente discutiu na aula passada se reduz a um termo só. Então eu tenho que a resultante
é igual ao próprio peso. Certo? Quanto que vale a resultante? Massa vezes aceleração. E o peso? Massa vezes campo gravitacional. Veja que a massa está dos dois lados da equação. Então eu posso dividir por ela e cancelar. Então tenho que a aceleração é simplesmente igual ao campo gravitacional. A aceleração que cada uma das motos vai ter independe da sua massa. Ela independe da sua massa somente porque a resultante é igual ao peso, certo? Essa é uma condição bastante especial. Tudo bem? Com isso a gente conclui que o fato é o seguinte: se elas têm exatamente a mesma aceleração, lembra que o vetor g a gente pode considerar ele na superfície da Terra e imediações como algo constante, certo? Você sabe que movimento tem aceleração constante. É um movimento que a gente chama de movimento uniformemente variado, como você viu com o professor Davi, certo? Se eles vão ter exatamente a mesma aceleração e a mesma velocidade inicial, esses movimentos vão ser idênticos. Não vão ter nenhuma distinção entre eles. Então é justamente daí que a gente conclui, essa é uma razão, a razão, melhor dizendo, do porquê elas atingem o Sol simultaneamente. Com isso a gente tem então que a alternativa é D de dado de novo. Tudo bem, gente? Bom, agora que a gente já estudou a primeira e a segunda lei de Newton, na aula que vem a gente vai falar sobre a terceira lei e estudar sistemas de corpos, onde a gente vai ter vários corpos que trocam forças entre si e a gente vai poder estudar o movimento de cada um deles.